A sala de reuniões brilhava sob a luz da manhã que entrava pelas paredes de vidro, do chão ao teto, de um arranha-céu na Avenida Paulista, em São Paulo. O sol refletia nas bordas cromadas da longa mesa de conferências, fazendo cintilar as canetas prateadas alinhadas em perfeita simetria. O zumbido suave do ar-condicionado misturava-se ao teclar discreto e ao sussurro de papéis. Tudo naquela sala era projetado para exalar controle, ordem e poder inquestionável. Ana Costa, 32 anos, estava sentada perto da ponta da mesa, a postura ereta, as mãos repousando suavemente na curva de sua barriga de 8 meses. Ela insistia em comparecer a todas as reuniões importantes, desafiando a pressão silenciosa para que ficasse em casa. Seu vestido azul claro suavizava sua aparência no mar de ternos escuros. Seus olhos calmos moviam-se de slide a slide, acompanhando o relatório trimestral que ela mesma ajudara a preparar. Na cabeceira da mesa estava seu marido, Eduardo Costa, 40 anos, o CEO da Indústrias Calles, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Sua voz preenchia a sala com facilidade, cortante e autoritária. Estes números, ele disse, mudando o slide com o controle remoto, são inaceitáveis. Sua mandíbula se contraiu. O departamento de marketing gastou quase 8% a mais neste trimestre. Ana sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Marketing era o seu departamento. Sua garganta se fechou, mas ela manteve a voz firme. O aumento cobriu a nova iniciativa social que você aprovou no mês passado, Eduardo. Foi a sua assinatura que autorizou a solicitação de orçamento. Um murmúrio percorreu a sala. A expressão de Eduardo congelou e o músculo de sua bochecha se contraiu. Por um momento, o ar ficou denso, carregado de uma eletricidade perigosa. De repente, ele pegou a pasta à sua frente e a fechou com força. O som ecoou como um tiro e Ana estremeceu, as mãos instintivamente sobre o ventre. Os olhos de Eduardo ardiam com uma fúria que não tinha nada a ver com números. Você está insinuando que este desastre é culpa minha? Ele sibilou, o tom perigosamente baixo, o tipo de voz que fazia os outros desviarem o olhar. Um dos jovens gerentes pigarreou. Senhor, talvez devêssemos continuar. Eduardo o interrompeu, a mão levantada. Não, deixe que ela explique como conseguiu desperdiçar os recursos da empresa e ainda me humilhar na frente da minha própria diretoria. Ana engoliu em seco. Dizer a verdade não é humilhar. A campanha gerou um aumento de 30% no engajamento. O gasto valeu a pena. Ele deu um passo à frente, os sapatos ressoando no chão polido. Você sempre tem uma desculpa, não é? Um silêncio tenso pairou na sala. Uma caneta caiu na mesa e bateu no chão com um som seco. O ventilador do projetor zunia mais alto, como se tentasse preencher o vazio. Ana baixou o olhar, recusando-se a encará-lo. Eduardo, por favor, não aqui. A palavra, por favor, pareceu quebrar algo dentro dele. Ele agarrou a pilha de documentos mais próxima, os relatórios financeiros que ela havia preparado, e os atirou com força pela mesa. Os papéis se dispersaram no ar, como pássaros assustados antes de caírem sobre ela. Várias folhas atingiram seu ombro e caíram no chão. Toda a sala prendeu a respiração. Ana permaneceu imóvel, olhando para as folhas espalhadas a seus pés. Uma pousou em seu colo, a tinta levemente borrada onde seus dedos trêmulos a haviam tocado. Seu peito subia e descia com dificuldade. Ela sentiu o bebê se mover, uma lembrança aguda de que o medo não era mais só dela. Eduardo ficou parado por um momento, respirando pesadamente. Da próxima vez, ele disse friamente, lembre-se com quem você está falando. O silêncio que se seguiu
era insuportável. Ninguém se moveu. Ninguém se atreveu. O único som era o suave sussurro do papel se acomodando no chão. O rosto de Ana estava pálido. Seu lábio inferior tremia. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, levou a mão ao lado, sentindo uma pressão sob as costelas. O bebê se moveu novamente, como se reagisse ao caos. Uma executiva na outra ponta da mesa estendeu lentamente a mão. Senhora Costa, a senhora está bem? Ana balançou a cabeça uma vez, respirando com dificuldade. Estou bem. Sua voz era quase um sussurro. Eduardo ajeitou a gravata, fingindo que nada havia acontecido. Continuemos. Ele se virou para o projetor em um tom profissional e seco. Próximo slide. O assistente ao lado do laptop hesitou, olhando para os outros em busca de orientação. A sala estava carregada de uma tensão densa e metálica. Alguém tossiu. Outra pessoa pegou uma folha do chão, apenas para ter algo para fazer. Ana piscou rapidamente. Ela queria se levantar, sair e respirar, mas suas pernas pareciam pesadas. Seu pulso retumbava em seus ouvidos. No reflexo do vidro, ela viu seu próprio rosto, assustado e pequeno, contra o imenso horizonte da cidade. No canto do teto, uma pequena luz vermelha piscava. A câmera da sala, instalada para gravar as reuniões, havia captado tudo. Por um momento, ninguém percebeu, mas um dos executivos notou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, indo da câmera para Eduardo e de volta para a câmera. Eduardo seguiu a direção do olhar, e sua mandíbula se apertou, mas ele não disse nada. Ele sabia o que aquilo significava. Havia uma gravação. Ana seguiu a direção do olhar dele e viu a luz também. Aquele pequeno ponto parecia brilhar mais, pulsando como um coração. Seu próprio reflexo a observava do vidro. Olhos brilhantes, rosto sereno, mas indecifrável. No fundo, um pensamento começou a se formar. Talvez pela primeira vez, ela percebeu que não estava indefesa. O silêncio se arrastou, pesado e elétrico. Do lado de fora, o vento pressionava suavemente o vidro, e acima de todos eles, a luz vermelha continuava a piscar. Os fragmentos do relatório estavam espalhados sobre a superfície polida da mesa, testemunhas silenciosas de algo que ninguém ousava nomear. O aroma de café e toner pairava no ar, forte e metálico, misturado ao zumbido suave do ar-condicionado. Lá fora, o horizonte de São Paulo brilhava sob uma luz indiferente. Dentro, o ar estava muito parado, muito pesado. Ana permanecia imóvel, a cadeira levemente virada para longe da mesa. Sua respiração era irregular e superficial. Uma mão descansava sobre o ventre, a outra continuava agarrada ao apoio de braço, como se isso pudesse mantê-la ancorada à realidade. A ardência em seu ombro, onde a pasta a havia atingido, havia sumido, mas o que a substituiu era pior. Uma humilhação profunda que se espalhava por seu peito como água gelada. Ninguém falava. O silêncio se tornou insuportável, estendendo-se até ser quase físico. Eduardo, de pé na frente da mesa, quebrou o silêncio primeiro. Seu tom era blasé, seco e estranhamente calmo. Vamos nos reconcentrar, ele disse, como se nada tivesse acontecido. Página 12 da apresentação. Ninguém se mexeu. Os olhares iam de Ana para Eduardo e vice-versa, como se todos esperassem permissão para respirar. Ana, finalmente, inspirou devagar. Eu acho que esta reunião acabou, ela disse em voz baixa. Sua voz estava rouca, mas controlada. Eduardo se virou para ela, descrença em seu rosto. Desculpe, eu disse que a reunião acabou. Ela tentou se levantar, mas suas pernas tremeram. O movimento repentino a deixou tonta.
Ela colocou uma mão na mesa para se firmar. O vice-presidente sênior, um homem na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos, se levantou pela metade. Senhora Costa, talvez a senhora devesse se sentar. Vou chamar alguém para ajudá-la. Ana balançou a cabeça. Eu estou bem. A mentira era óbvia, mas ela a disse mesmo assim. Sua garganta ardia por segurar as lágrimas. Eduardo bufou de aborrecimento, o incômodo refletido em seus olhos. Sente-se, Ana. Você está exagerando. Sua mão agarrou a borda da mesa com força. Você me humilhou, Eduardo, na frente de todos. Chega, ele respondeu, a voz estalando. Temos trabalho a fazer. Ninguém se moveu. O peso de suas palavras flutuava no ar, mas a autoridade por trás delas parecia vazia. A mulher do marketing, sentada a 2 cadeiras de distância, deslizou uma garrafa de água pela mesa em direção a Ana. O gesto foi quase invisível, mas Ana ouviu, murmurando um "obrigada", sem levantar os olhos. Eduardo notou a troca. Sua mandíbula se apertou novamente. Vejam o que acontece quando se misturam assuntos pessoais com negócios. Caos. Ele resmungou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Ana se endireitou lentamente, a mão ainda sobre o ventre. O caos não veio de mim. A frase atravessou a sala como uma lâmina. Alguns desviaram o olhar. Um dos contadores fingiu checar o telefone enquanto tossia. O rosto de Eduardo escureceu. Cuidado com o seu tom. Os lábios de Ana tremeram, mas ela não respondeu. Em vez disso, pegou a bolsa. A alça prendeu-se no apoio de braço e algumas folhas caíram no chão. Ela se abaixou devagar para pegá-las, as mãos tremendo. Uma gota d'água caiu em uma das páginas. Era uma lágrima, embora ela não tivesse percebido que estava chorando. Quando se levantou, a luz vermelha da câmera chamou sua atenção. Piscava firmemente no canto do teto, gravando tudo. Ela a observou por um momento antes de olhar para Eduardo. Acho que a diretoria vai revisar esta reunião mais tarde, ela disse, baixinho. O nariz dele se dilatou. Não se atreva a me ameaçar. Não estou ameaçando ninguém. Ela guardou a última folha na bolsa e se virou para a porta. Estou apenas afirmando um fato. Seus passos eram instáveis, mas cada um deles carregava uma determinação silenciosa. Ao chegar à porta, ela parou. O vidro refletia toda a sala. Os executivos atônitos, os papéis espalhados, o homem ainda de pé na frente fingindo ter o controle. Pela primeira vez, ela viu o absurdo de tudo. Ana, ele chamou. Sua voz tinha suavizado um pouco. Não saia assim. Você está fazendo uma cena. Ela virou a cabeça apenas, seu perfil iluminado pela luz do sol que entrava pela janela. A cena já está feita, ela disse, e abriu a porta. O corredor externo era frio, com aquela frieza corporativa que nasce do mármore e do silêncio. Cada passo ressoava. Atrás dela, a porta da sala de reuniões se fechou com um clique, prendendo os sussurros que começaram imediatamente. Lá dentro, Eduardo ficou parado por um longo tempo. Os olhares ao seu redor não eram mais de admiração ou medo, mas de desconforto. Um dos membros da diretoria inclinou-se para o outro e sussurrou. Aquela câmera estava gravando desde o começo, viu? Eduardo levou a mão ao colarinho da camisa. Pela primeira vez ele parecia inseguro. Apaguem isso, ele murmurou. Agora. Ninguém se mexeu. Na ponta da mesa, o vice-presidente sênior balançou a cabeça lentamente. Essa gravação pertence à empresa, senhor. Eduardo o encarou, a voz subindo novamente. Eu disse para apagarem. Mas o homem mais velho não respondeu. Ele recolheu seus papéis, guardou-os em uma pasta e se levantou. Esta reunião está encerrada, ele disse em voz baixa. Eduardo ficou sozinho, com a luz do projetor brilhando atrás dele e iluminando as cadeiras vazias.
Lá fora, Ana se encostou na parede, respirando devagar, uma mão sobre o estômago. Ela fechou os olhos. O bebê se mexeu. Um empurrão suave vindo de dentro, como se a lembrasse de seguir em frente. Ela sussurrou: "Tudo bem, vamos embora agora." E naquele corredor silencioso, pela primeira vez em toda a manhã, ela sentiu algo parecido com paz, frágil e tênue, mas real. A manhã seguinte chegou em silêncio. Uma luz cinza pálida pairava sobre a torre da Indústrias Calles, filtrando-se pelas nuvens como poeira sobre o vidro. A cidade se movia como sempre, inquieta e alheia, mas dentro do escritório do último andar, tudo parecia ligeiramente fora de equilíbrio. A reunião do dia anterior havia deixado rachaduras invisíveis na fachada de calma da empresa. O staff falava em voz baixa, e a equipe de limpeza evitava a sala de reuniões, como se o ar ainda guardasse o eco dos gritos. Eduardo estava parado junto à janela, olhando as ruas de cima. Seu reflexo no vidro parecia mais velho do que ele se lembrava. As linhas ao redor dos olhos, marcadas pela falta de sono. Uma xícara de café repousava intocada sobre a mesa. Ele passara a maior parte da noite ensaiando sua versão da história, a que contaria a quem perguntasse. Ele precisava recuperar o controle. E o controle começava com as palavras. Quando seu assistente, um jovem chamado Gabriel, entrou na sala, Eduardo se virou com um sorriso calculado. "Bom dia", ele disse em tom uniforme. "Agende uma reunião de revisão com a diretoria para as 14h. Quero esclarecer o mal-entendido de ontem antes que se espalhe." Gabriel assentiu com alguma hesitação. "Sim, senhor. Já há alguns comentários circulando sobre o vídeo." O sorriso de Eduardo sumiu. "Que vídeo?" "A gravação da reunião, senhor. Alguns notaram a luz da câmera acesa. Ela é salva automaticamente no servidor da empresa." Os olhos de Eduardo se estreitaram. "Certifique-se de que o departamento de TI bloqueie esse arquivo. Eu cuidarei disso pessoalmente." Gabriel assentiu novamente e saiu rapidamente, os passos abafando no corredor. Eduardo exalou pelo nariz, andando uma vez ao redor de sua mesa. Mal entendido. Essa era a palavra que ele repetia em sua mente. Nada mais do que um pequeno desentendimento doméstico tirado de contexto. Era assim que ele o apresentaria. Era assim que sobreviveria. Ao meio-dia, os boatos já haviam chegado aos departamentos inferiores. Os funcionários sussurravam perto dos elevadores, juntando fragmentos de fofocas. Os gritos, os papéis voando, a cadeira que quase caiu. Ninguém havia visto a gravação, mas a imaginação preenchia as lacunas. Na sala de descanso, um grupo de jovens funcionários murmurava quando Eduardo passou. As vozes se calaram imediatamente. Ele lhes deu um breve aceno educado, fingindo não notar os olhares. Por trás de sua expressão calma, a raiva o apertava no peito como um punho. Às 2h, a sala de reuniões estava novamente cheia. A mesma mesa longa, as mesmas superfícies brilhantes. Mas a atmosfera era diferente. Eduardo entrou primeiro com movimentos controlados, colocou um novo conjunto de documentos na mesa e ajeitou as abotoaduras, esperando até que todos os assentos estivessem ocupados. "Vamos esclarecer as coisas." Ele começou, em um tom profissional e quase amável. "A reunião de ontem foi infeliz. Minha esposa e eu tivemos uma discussão que se tornou pública. Foi lamentável, mas foi exagerado. Vários membros da diretoria trocaram olhares. O vice-presidente sênior, Sr. Garcia, inclinou-se um pouco para a frente. Exagerado, Sr. Costa. Havia mais de 12 de pessoas presentes." Eduardo sorriu fracamente. "E tenho certeza de que há 12 de interpretações diferentes." Eu levantei a voz, talvez agi com aspereza, mas ninguém se feriu. Foi um momento emocional.
Minha esposa tem estado sob muito estresse. A gravidez a deixou sensível. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça. Alguns franziram a testa, mas ninguém falou. Eduardo continuou. Eu assumo total responsabilidade pelo meu tom, mas não pelos rumores que se seguiram. Eu apreciaria se todos pudéssemos deixar essa distração para trás e nos concentrarmos no que importa: o sucesso da empresa. Uma mulher do departamento de comunicações falou em voz baixa. Há preocupação sobre como isso pode parecer para a mídia, senhor, especialmente se a gravação vazar. O sorriso de Eduardo se apertou. Não haverá vazamentos. O departamento de TI está cuidando do assunto e espero discrição absoluta de todos nesta sala. Somos profissionais, não fofoqueiros. A sala ficou em silêncio. A tensão era densa, mas contida. Ele podia sentir o desconforto deles, mas também o medo de enfrentá-lo diretamente. Esse medo, ele disse a si mesmo, ainda é poder. Após a reunião, ele permaneceu sozinho na sala, recolhendo lentamente seus papéis. Ele olhou para o lugar onde Ana estivera sentada no dia anterior. A cadeira ainda estava um pouco afastada da mesa, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Ele a observou por um longo tempo antes de desviar o olhar. Naquela mesma tarde, ele ligou para Ana. O telefone tocou várias vezes antes que sua voz respondesse. Calma, mas distante. Sou eu, ele disse em tom controlado. Temos que conversar sobre o quê? Sobre ontem. Sobre o que as pessoas podem estar dizendo. Ele hesitou um momento e suavizou a voz. Você sabe como essas coisas são distorcidas. Eu não quero que isso afete sua reputação. Minha reputação, ela repetiu baixinho. Eduardo, você atirou uma pasta em mim na frente de 12 pessoas. Ele fechou os olhos. Foi um erro. Eu estava frustrado. Você me provocou na frente da diretoria. Eu o provoquei? A voz dela se elevou um pouco, depois se acalmou novamente. Você me humilhou. Ele suspirou. Por favor, já falei com a diretoria. Eles entendem que foi uma reação exagerada. Se nós dois permanecermos em silêncio, tudo vai passar. Você não precisa piorar as coisas. O silêncio preencheu a linha. Por um momento, ele pensou que ela poderia ceder, mas então ouviu sua voz suave. Você é muito bom em reescrever histórias, Eduardo. Mas esta, você não pode editar. A chamada foi encerrada. Eduardo permaneceu de pé, o telefone ainda na mão, olhando para a tela escura. Lá fora, a cidade brilhava como um espelho. Ele viu seu reflexo novamente, mas desta vez parecia vazio. As bordas de seu controle estavam começando a rachar, e por trás do espelho de sua confiança havia algo que ele se recusava a nomear: medo. Ele largou o telefone na mesa, ajeitou a gravata e murmurou para si mesmo: está tudo sob controle. Mas no fundo, ele sabia que não estava. O dia seguinte começou com uma tensão que se podia sentir em cada corredor da indústria Scales. Os funcionários se moviam rapidamente, as vozes baixas, como se o som pudesse quebrar a frágil calmaria. A história do incidente na sala de reuniões ainda não havia chegado à imprensa, mas as paredes da empresa eram finas. Todos sabiam que algo havia acontecido. Todos esperavam pela próxima rachadura. Eduardo chegou mais tarde do que o habitual. Seu carro de luxo deslizou para o estacionamento subterrâneo e, ao sair, seu reflexo no chão polido quase o surpreendeu. Ele parecia impecável como sempre. Terno azul marinho, gravata prateada, cabelo perfeitamente arrumado, mas seus olhos denunciavam cansaço. Ele não havia dormido muito. A discussão com Ana na noite anterior se repetia em sua mente. A voz dela tinha sido serena, mas o que mais o perseguia não eram suas palavras, mas sua calma, aquela tranquila recusa em continuar temendo-o.
Quando ele entrou no prédio, Gabriel, seu assistente, correu até ele. Senhor, o presidente acabou de aterrissar de Brasília, ele disse rapidamente. Eduardo franziu a testa. O presidente Ribeiro? Por que não fui informado antes? Ele mudou o horário, senhor, explicou Gabriel em voz baixa. Ele pediu uma reunião privada no seu escritório às 10 horas. Eduardo olhou para o relógio. Já eram 9h40. Tudo bem. Prepare café forte e diga à equipe para ter os slides do relatório do segundo trimestre prontos. Gabriel hesitou. Senhor, o presidente também pediu que Haste Costa esteja presente. Eduardo ficou imóvel. Seus dedos se apertaram na maleta. O que você disse? Ele a ligou diretamente. Senhor, ela confirmou que comparecerá. As portas do elevador se fecharam atrás de Eduardo com um leve sibilo. Ele não disse nada durante a subida. Seu reflexo nas paredes de espelho o observava sem piscar. Ele ajeitou a gravata e forçou a respiração a se acalmar. Ele não se atreveria, ele disse a si mesmo. Ele não me envergonhará assim. Mas, no fundo, ele não estava mais tão certo. Às 10 horas, a porta do escritório se abriu. O presidente Ribeiro entrou primeiro, alto e sereno, com uma presença que impunha mesmo em silêncio. Seu cabelo prateado emoldurava um rosto que combinava a autoridade e a calma adquirida com os anos. Seu terno cinza era simples, mas impecável, e seu olhar percorreu lentamente a sala antes de parar em Eduardo. Senhor Costa, ele disse, em voz baixa e firme. Senhor presidente, respondeu Eduardo com uma confiança ensaiada. É uma honra, senhor. Eu estava preparando os relatórios. Guarde-os, interrompeu Ribeiro. Ele gesticulou para a cadeira em frente à mesa. Sente-se. Eduardo obedeceu, embora a ordem ferisse seu orgulho. O presidente raramente falava com tanta dureza. Minutos depois, a porta se abriu novamente. Ana entrou. Ela parecia diferente. Sua postura estava mais reta, sua expressão calma, mas impossível de ler. Ela usava uma blusa creme e uma saia cinza suave, profissional, mas elegante. Seu cabelo estava preso e sua mão repousava suavemente na curva de sua barriga. Eduardo se levantou pela metade, surpreso. Ana, o que você está fazendo aqui? Ela foi convidada, disse Ribeiro com serenidade. Ele gesticulou para a cadeira ao lado dele. Por favor, querida. Ana assentiu e sentou-se, evitando o olhar de Eduardo. O silêncio entre eles era mais cortante do que qualquer palavra. Ribeiro entrelaçou as mãos sobre a mesa. Recebi relatórios de vários membros da diretoria sobre o incidente de ontem. Ele começou. Aparentemente, algo lamentável aconteceu durante a reunião trimestral. Eduardo forçou um sorriso. Eu lhe asseguro que não foi nada grave. Um mal-entendido. A situação já está resolvida. Ribeiro levantou uma sobrancelha. Resolvida? Sim, minha esposa e eu discutimos isso em particular. Foi um momento emocional, e lamento o tom que usei. Já tomei medidas para garantir que não aconteça novamente. Ana levantou os olhos então, com o olhar firme. Ele está certo em uma coisa. Foi emocional. A garganta de Eduardo se apertou. Ele tentou sorrir. Ana, por favor, não há necessidade de mencionar. Mas ela continuou, com a voz calma e precisa. O presidente precisa saber a verdade. Que eu fui insultada, humilhada e atingida por documentos da empresa na frente da diretoria. E que a reunião foi gravada. O olhar de Ribeiro endureceu. Gravada? A compostura de Eduardo se quebrou. Não há necessidade de dramatizar isso, senhor. A gravação não mostra mais do que uma pequena discussão. As pessoas têm exagerado a história. Ribeiro recostou-se lentamente, sem tirar os olhos dele. Eu vi a gravação. O departamento de TI me enviou ontem à noite. Eu vi toda a troca 2 vezes. Seu tom continuava calmo, mas seu olhar era de aço. Diga-me, senhor. Costa,
Essa é a sua ideia de liderança? Atirar relatórios em sua esposa grávida na frente de seus subordinados? Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ribeiro se levantou. A cadeira deslizou suavemente para trás. Eu construí esta empresa com base na disciplina, mas também no respeito. O que eu vi naquela gravação não foi nenhuma das duas coisas. Ana o observava em silêncio. Suas mãos tremiam levemente em seu colo, mas seu rosto permanecia sereno. Ribeiro se virou para ela. Querida, você não deveria ter tolerado isso, nem no seu estado, nem em nenhuma circunstância. Obrigada, senhor. Ela respondeu suavemente. Senhor, ele repetiu amavelmente. Você pode me chamar de pai, como sempre fez. A cabeça de Eduardo se levantou bruscamente. O que ele disse? Ribeiro olhou diretamente para ele. Eu sou Ricardo Ribeiro, presidente desta companhia, e Ana é minha filha. O ar pareceu sumir da sala. A mandíbula de Eduardo relaxou. Sua filha? Pensei que ele soubesse, disse Ribeiro, em um tom quase compassivo. Ela preferiu não tornar isso público. Queria ter sucesso por seus próprios méritos. Ana finalmente olhou nos olhos dele. Você nunca perguntou sobre a minha família, Eduardo. Só se importava com o meu cargo. Pela primeira vez, Eduardo não teve resposta. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ribeiro olhou para ele novamente, a voz calma, mas firme. Você humilhou não apenas sua esposa, mas toda esta empresa. Haverá consequências. Eduardo engoliu em seco, a garganta seca. Por favor, senhor, se pudéssemos discutir isso em particular. Não há nada de particular no que você fez, disse Ribeiro com dureza. Você tornou público quando perdeu o controle na frente de uma dúzia de pessoas. Ana se levantou devagar, a mão sobre o ventre. Eu acho que preciso ir. Ribeiro assentiu. Vá para casa, querida. Eu cuido do resto. A voz de Eduardo mal foi ouvida. Ana, espere. Ela não o fez. Saiu do escritório com passos firmes, deixando Eduardo em pé diante do homem, cujo respeito ele acabara de destruir. A porta se fechou suavemente, mas o eco permaneceu. O som da porta se fechando após a saída de Ana deixou o escritório vazio. Eduardo permaneceu imóvel por vários segundos, a mente em branco. Do outro lado da mesa, o presidente Ricardo Ribeiro ainda estava de pé, com o olhar fixo nele, como uma tempestade silenciosa ganhando força. O silêncio pesava mais do que qualquer acusação. Sente-se, Sr. Costa, disse Ribeiro por fim. Seu tom era baixo, deliberado e controlado. Ainda não terminamos. Eduardo obedeceu, embora cada instinto lhe gritasse para fugir. Seus joelhos se dobraram lentamente, como se a gravidade tivesse dobrado. Ele se sentiu despojado de toda a autoridade. O homem à sua frente não era apenas seu superior. Era um pai, protegendo sua filha. Ribeiro inclinou-se para a frente, apoiando as duas mãos na mesa. O senhor entende a magnitude do que fez? Eduardo engoliu em seco. Sim, senhor. E eu lhe asseguro que lamento profundamente. Eu perdi o controle por um momento. Não acontecerá novamente. Perdeu o controle? Repetiu Ribeiro, levantando as sobrancelhas. O senhor chama a humilhação pública de sua esposa grávida de um lapso momentâneo? A mandíbula de Eduardo se apertou. Senhor, foi antiprofissional. Eu admito. Mas o senhor precisa saber que eu entreguei tudo a esta empresa. Meu histórico fala por mim. Os olhos de Ribeiro se estreitaram. E, no entanto, o homem naquele vídeo não se parece em nada com o líder que eu nomeei. Eu vi arrogância, vi crueldade e vi medo. Eduardo piscou, confuso. Medo? Sim, disse Ribeiro calmamente. Medo de perder o poder. Medo de ser questionado. Medo de que alguém mais inteligente ou capaz ocupe seu lugar. Esse medo o torna perigoso, Sr. Costa. As palavras o atingiram como água fria.
Eduardo se endireitou na cadeira, esforçando-se para manter a respiração estável. Senhor, com todo o respeito, eu construí a imagem desta empresa. A imprensa confia em mim. Os investidores confiam em mim. Se o senhor me destituir agora, colocará em risco a estabilidade. Ribeiro o observou por um longo momento. O senhor está me ameaçando? Não, senhor, respondeu Eduardo rapidamente. Eu falo em termos de estratégia. A imagem importa. A diretoria ficaria alarmada se pensasse que conflitos internos estão guiando as decisões. Posso fazer tudo isso desaparecer discretamente. Os lábios de Ribeiro se curvaram ligeiramente, embora não com diversão. Desaparecer? O senhor acha que isso pode simplesmente ser apagado porque o senhor diz? Eu posso lidar com a mídia. Posso apresentar isso como um desentendimento conjugal privado. Vou tirar uma breve licença. Deixarei esfriar e voltarei mais forte. A empresa se recuperará. O presidente balançou a cabeça lentamente. O senhor continua pensando em termos de imagem. O senhor se importa mais com as aparências do que com a verdade. Eduardo inclinou-se para a frente, baixando a voz a um sussurro. Com todo o respeito, a verdade não mantém uma empresa viva. A percepção, sim. O senhor sabe disso melhor do que ninguém. A expressão de Ribeiro endureceu. Tenha cuidado, senhor Costa. A sala ficou em silêncio novamente. O zumbido distante da cidade parecia preencher o vazio. As palmas das mãos de Eduardo estavam úmidas de suor, mas ele não podia deixar que isso transparecesse. Estou disposto a consertar isso, ele disse, escolhendo cada palavra com cuidado. Seja o que for que Ana tenha lhe dito, eu falarei com ela, pedirei desculpas. Podemos divulgar um comunicado conjunto, se necessário. A unidade familiar sempre parece bem para a imprensa. O olhar de Ribeiro ficou gélido. Ela não lhe deve outra conversa. Os olhos de Eduardo se arregalaram um pouco. Ela é minha esposa! Ela é minha filha, respondeu Ribeiro com firmeza. E a partir de agora, minha prioridade é a segurança dela. A frase cortou o ar como vidro. Eduardo recostou-se, atordoado. Seu peito ardia de uma raiva crescente. Então é isso. O senhor quer me tirar tudo por um único erro? Um único erro, repetiu Ribeiro em voz baixa. O senhor ainda não compreende a profundidade do que aconteceu. O senhor não apenas feriu minha filha. O senhor desrespeitou todos os valores sobre os quais esta empresa foi construída. Eduardo se levantou abruptamente. Com todo o respeito, senhor, esta empresa existe por minha causa. Minhas estratégias, minhas negociações, minhas noites sem dormir. O senhor acha que os investidores assinaram contratos por causa dos seus discursos? Eles assinaram porque confiavam em mim. Ribeiro se levantou devagar. Sua presença era imponente, embora sua voz permanecesse calma. Sente-se, senhor Costa. O pulso de Eduardo retumbava em seus ouvidos. Eu não vou me sentar. O senhor pode me repreender o quanto quiser, mas não finja que seu império funciona sem mim. O senhor precisa de mim. E as palavras ficaram suspensas no ar, imprudentes e desesperadas. Ribeiro olhou fixamente para ele. Eu precisava de um líder. O que eu tenho é um fardo. Eduardo prendeu a respiração. O senhor destruiria sua própria empresa só para me punir? Eu protegeria minha família, disse Ribeiro com simplicidade. A porta se abriu suavemente. Gabriel entrou, hesitando no limiar. Senhor, ele disse, dirigindo-se a Ribeiro, a equipe jurídica chegou. Estão esperando na sala de reuniões. Ribeiro assentiu. Diga a eles que irei em breve. Gabriel saiu tão rápido quanto havia entrado. A garganta de Eduardo secou. Equipe jurídica? Ribeiro olhou diretamente para ele. Sim, haverá uma revisão formal de sua conduta. A partir deste momento, seus privilégios executivos estão suspensos enquanto durar a investigação. A voz de Eduardo quebrou em um sussurro.
O senhor não pode fazer isso. Eu já fiz. Por um momento, a sala pareceu inclinar-se. Eduardo agarrou-se ao encosto da cadeira, o coração batendo forte em seus ouvidos. O senhor vai se arrepender disso, ele disse em voz baixa. O senhor acha que a está protegendo, mas está destruindo tudo o que construímos. Ribeiro se dirigiu à porta sem olhá-lo. O que eu construí perdurará. O que o senhor corrompeu, não. A raiva de Eduardo explodiu. O senhor está cometendo um erro, velho. Ribeiro se virou lentamente. Sua voz era medida, mas feroz. E o senhor acabou de cometer o último. Ele saiu do escritório e a porta se fechou atrás dele com um som que ecoou como um veredicto. Eduardo desabou na cadeira, as luzes da cidade refletidas na janela como estrelas quebradas. Seu reflexo parecia menor do que antes. Ele cobriu o rosto com as mãos, mas o silêncio não ofereceu consolo. No fundo, ele compreendeu a verdade. Ele não tinha mais o controle. O império que ele acreditava ser seu estava começando a desmoronar. Uma decisão silenciosa após a outra. Ao anoitecer, a história que Eduardo havia tentado conter começou a vazar pelas rachaduras, o que começou como sussurros dentro das paredes. Da Indústrias Calles abriu caminho para caixas de entrada, chats de grupo e ligações privadas. Alguém havia vazado o vídeo da sala de reuniões. A luz vermelha que piscava silenciosamente no teto 2 dias antes havia se tornado sua ruína. No início, o clipe apareceu em um fórum interno de funcionários. Minutos depois, alguém o carregou anonimamente em uma plataforma de mídia social. À meia-noite, já tinha quase 200.000 visualizações. Ao amanhecer, havia ultrapassado 1 milhão. A manchete sobre o vídeo dizia simplesmente: CEO da Indústrias Calles atira documentos na esposa grávida durante reunião. A gravação era clara. A câmera capturou cada detalhe. Os papéis voando pelo ar, o sobressalto de Ana, o silêncio que se seguiu. Mostrava a expressão de Eduardo quando a raiva superou a razão. Não havia truques de edição, nem mal-entendidos. Era cru e inegável. Às 9 da manhã, o telefone de Eduardo começou a vibrar sem parar. Chamadas de jornalistas, mensagens de colegas e notificações de veículos de comunicação misturavam-se em uma tempestade interminável. Cada manchete atingia mais forte que a anterior. Escândalo de abuso corporativo. Indignação pública contra o CEO da Calles. Filha do presidente. Humilhada pelo marido em vídeo viral. Ele estava sentado em sua mesa com as persianas fechadas, seu reflexo mal visível no vidro escuro. O zumbido do telefone era constante, como um enxame de abelhas presas em uma caixa. Ele finalmente o pegou e o atirou para o outro lado da sala. Caiu no tapete e ficou em silêncio, mas a quietude só tornava o pânico mais alto. Fora de seu escritório, o prédio fervilhava de barulho. O lobby encheu-se de jornalistas, flashes de câmeras e murmúrios de funcionários que tentavam evitar os olhares. A recepção estava sobrecarregada com as chamadas. A segurança teve que escoltar vários repórteres para fora do edifício. A Indústrias Calles, antes um símbolo de reputação impecável, agora parecia uma fortaleza sitiada. No último andar, a diretoria convocou uma reunião de emergência. Eduardo não foi convidado. De trás de sua porta fechada, ele podia ouvir fragmentos de vozes flutuando pelo corredor. Palavras como responsabilidade, demissão e reestruturação pairavam no ar como fumaça. Às 10 horas, Gabriel bateu na porta. "Senhor", ele disse em voz baixa. "O presidente Ribeiro o espera na sala de conferências." Eduardo se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e a gravata pendia solta ao redor do pescoço. Agora, ele chamou a imprensa? Sua voz se quebrou. "Ele chamou a imprensa?" Gabriel hesitou. "Ele vai fazer uma declaração.
Eu acho que ele quer que o senhor esteja presente. Eduardo passou as mãos pelo rosto, tentando se recompor. Tudo bem, ele disse por fim. Diga a eles que estou indo. Quando ele entrou na sala de conferências, o ar estava denso de tensão. Câmeras alinhadas em um lado da parede, jornalistas murmurando, microfones estendidos, canetas prontas. Do outro lado estava o presidente Ribeiro, acompanhado de consultores jurídicos e 2 membros da diretoria. Ana não estava lá. Ribeiro começou a falar antes que Eduardo dissesse uma palavra. Como muitos de vocês viram, um vídeo perturbador envolvendo o senhor Eduardo Costa foi divulgado publicamente. As ações mostradas naquela gravação não refletem os valores ou os princípios desta empresa. Com efeito imediato, o Sr. Costa está suspenso de todas as suas funções enquanto a investigação é realizada. As câmeras disparavam sem parar. Os jornalistas gritavam perguntas, tentando capturar sua reação. Eduardo permaneceu rígido, a mandíbula apertada, os dedos agarrados à borda da mesa para não perder o equilíbrio. Isto é uma campanha de difamação, ele disse de repente, a voz ecoando pela sala. Estão tirando um momento de contexto. Foi um desentendimento privado. Nada mais. Os jornalistas se inclinaram para a frente, expectantes. Senhor Costa, perguntou uma deles. O senhor nega que o vídeo o mostre atirando documentos em sua esposa? Eu digo que foi exagerado. Ele respondeu rapidamente. Minha esposa e eu... Ele parou, percebendo tarde demais como as próximas palavras soariam. Sempre tivemos um relacionamento apaixonado. Foi uma discussão. As pessoas discutem. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. As câmeras voltaram a piscar. A expressão de Ribeiro escureceu, mas ele o deixou falar, talvez para que terminasse de se destruir sozinho. Eduardo se virou para o presidente. Diga a eles a verdade, ele disse. O senhor me conhece. O senhor sabe que eu construí esta empresa do zero. A voz de Ribeiro foi calma e firme. O senhor não construiu nada sem as pessoas ao seu redor. E hoje, essas pessoas merecem prestação de contas. Frase caiu como um martelo. Uma repórter levantou a mão. Senhor Ribeiro, é verdade que a senhora Costa é sua filha? Sim, ele respondeu com firmeza. E é por isso que esta empresa não tolerará nenhum tipo de abuso, público ou privado, não importa quem o cometa. A sala explodiu em mais perguntas, mas Ribeiro levantou a mão. Isso é tudo. Os seguranças avançaram para escoltar Eduardo para fora da sala. Ele resistiu no início, muito ferido em seu orgulho para ceder. O senhor não pode fazer isso comigo, ele murmurou. Eu fiz esta empresa. Eu os tornei ricos. Ribeiro olhou para ele pela última vez. E eu garantirei que ela sobreviva ao senhor. Os seguranças o conduziram por uma porta lateral. O corredor estava cheio de funcionários fingindo trabalhar, embora todas as cabeças se virassem ao vê-lo passar. Seus rostos exibiam uma mistura de pena, curiosidade e silenciosa satisfação. Ele chegou ao elevador e pressionou o botão com a mão trêmula. As portas espelhadas se abriram e seu reflexo o encarou de volta. Terno amassado, olhos vazios, orgulho escorrendo pelos dedos. Ele entrou e as portas se fecharam lentamente, como o final de uma frase. Enquanto o elevador descia, ele ouviu o eco distante dos repórteres ainda gritando seu nome. Seu mundo, antes dominado por sua voz e sua imagem, tinha se voltado contra ele em questão de horas. Ao chegar ao lobby, os flashes o cegaram por toda parte. Ele tentou cobrir o rosto, mas as câmeras capturaram tudo. Os gritos o seguiram até a rua. Naquela noite, as manchetes foram implacáveis. CEO cai após escândalo viral. Indignação pública provoca crise na indústrias Calles. O vídeo continuava circulando, copiado, compartilhado e analisado em todas as plataformas. Pela primeira vez,
Eduardo compreendeu o que significava o verdadeiro silêncio. Não era a ausência de ruído. Era o momento em que ninguém mais estava ouvindo. O quarto do hospital estava em silêncio, exceto pelo som constante do monitor fetal. Aquele ritmo preenchia o espaço com uma estranha sensação de paz, como um batimento ajustado ao compasso da sobrevivência. As cortinas brancas moviam-se suavemente com o ar-condicionado, e a luz do sol que se filtrava por elas desenhava sombras delicadas sobre a cama onde Ana, 32 anos, estava deitada. Seus olhos estavam abertos, mas ela não olhava para nada em particular. Estava ouvindo o monitor, sua própria respiração, o som do pulso firme de seu bebê. Haviam-se passado 3 dias desde a conferência de imprensa, 3 dias desde que o vídeo havia inundado a internet e destruído qualquer ilusão de privacidade. Ana não saía do hospital desde aquela manhã. Seu pai insistiu para que ela ficasse sob observação. O estresse, a exposição pública, a tensão emocional, tudo era demais para alguém em seu estado. Os médicos queriam garantir que o bebê estivesse seguro. Ouviu-se uma batida suave na porta. Uma enfermeira entrou, sorrindo gentilmente. "Bom dia, senhora Costa. Como a senhora se sente hoje?" Ana hesitou antes de responder. "Melhor, eu acho." Sua voz estava calma, mas firme. A enfermeira checou o monitor e assentiu. "O batimento do seu bebê está forte. Isso é um bom sinal. O doutor virá em breve para outro check-up." Ana olhou para o ventre e sussurrou. "Você é mais forte do que eu, não é?" Seus dedos acariciaram suavemente a curva de seu abdômen. O bebê deu um pequeno chute, como se respondesse. Quando a enfermeira saiu, o quarto se encheu de silêncio novamente. Mas desta vez, não era um silêncio vazio. Era um silêncio sereno. Ana não conhecia a calma há muito tempo. Seu pai entrou alguns minutos depois. Ele usava um terno azul marinho e uma expressão sombria. O peso dos últimos dias estava visível nas linhas do seu rosto. Ele deixou o telefone de lado e puxou uma cadeira para perto da cama. "Como você se sente?" ele perguntou em voz baixa. "Eu estou bem, pai. De verdade." Ele a observou atentamente. "Você não precisa fingir. Você passou por algo terrível, mas acabou. Você está segura." Ela esboçou um pequeno sorriso cansado. "Continuo ouvindo essa palavra. Segura. Eu não tenho certeza do que significa." Ricardo segurou sua mão suavemente. "Significa que ele não pode machucá-la novamente. Significa que a lei agora está do seu lado." Ana desviou o olhar. "A lei", ela repetiu. A palavra soava estranha para ela, como uma promessa que demorara demais para ser cumprida. "O que vai acontecer agora?" "Eu me reuni com nossos advogados esta manhã", disse Ricardo. "Eles vão apresentar uma queixa formal sob o Estatuto de Abuso Doméstico. A gravação é prova suficiente, mas também estamos solicitando uma ordem de restrição. Você não terá que vê-lo nunca mais." Ana exalou devagar. "E a empresa?" A diretoria votou por unanimidade destituí-lo como CEO imediatamente. As contas dele estão congeladas enquanto durar a investigação. As autoridades já abriram um inquérito. Ela assentiu. Por um momento ela não disse nada, depois murmurou. "É estranho. Pensei que me sentiria feliz, mas só me sinto vazia." "Isso é normal", disse seu pai em voz baixa. "Curar não parece uma vitória no início. Parece exaustão." A porta se abriu novamente e a doutora Lúcia entrou com um sorriso gentil e uma pasta na mão. "Bom dia, Ana", ela disse. "Como estamos hoje?" "Eu estou bem", respondeu Ana, "só cansada." A doutora se aproximou do monitor e verificou as leituras. "Está tudo parecendo bom. O batimento do bebê está constante. Isso é o mais importante. Fico feliz que você tenha vindo quando veio." Ana assentiu. "Eu não pensei que tivesse escolha."
A doutora parou por um momento. Então disse suavemente: "Você sempre tem escolha, e você fez a escolha certa." Quando a doutora saiu, Ana recostou-se nos travesseiros, com as mãos cruzadas sobre o ventre. Seu pai permaneceu sentado ao lado dela, checando o telefone até que uma leve vibração chamou sua atenção. Ele franziu a testa ao olhar para a tela. "O que foi?" perguntou Ana. "Outra declaração da equipe jurídica de Eduardo", disse Ricardo. "Eles afirmam que ele está sendo tratado injustamente. Dizem que o vídeo foi editado para fazê-lo parecer ruim." Ana fechou os olhos. Ele continua tentando controlar a história. "Deixe-o tentar", disse Ricardo com firmeza. "Desta vez a verdade é mais forte. Você tem a lei, as provas e o público do seu lado." Uma batida suave interrompeu a conversa. Um policial uniformizado entrou no quarto. Ele tirou o chapéu com respeito. "Senhora Costa, senhor Ribeiro", ele disse. "Eu sou o oficial Almeida. Só preciso de alguns minutos para revisar alguns detalhes da ordem de proteção." Ricardo se levantou. "Claro, por favor." O oficial sentou-se na pequena mesa ao lado da janela, estendendo alguns papéis. "Esta é uma ordem de restrição temporária", ele explicou. "Uma vez assinada, o Sr. Costa será proibido de se aproximar a menos de 60 metros da senhora, ou tentar se comunicar de qualquer forma. Ele também terá restrições para se aproximar de sua residência ou local de trabalho." Ana ouviu em silêncio, assentindo enquanto ele falava. "Eu terei que vê-lo no tribunal?" ela perguntou. "Não, a menos que a senhora decida", respondeu Almeida. "Sua advogada pode representá-la. As evidências falam por si. Seu pai lhe entregou uma caneta." Ela assinou o documento lentamente, a mão tremendo. Quando terminou, colocou a caneta na mesa e exalou. Almeida recolheu os papéis e disse suavemente: "A senhora fez a coisa certa, senhora. Ninguém merece o que a senhora viveu." Depois que ele saiu, o quarto voltou à sua calma habitual. O monitor bipava suavemente. As cortinas se moviam com a brisa. Ana olhou para o pai e esboçou um leve sorriso. "Acho que estou começando a entender o que significa estar segura." Ricardo devolveu o sorriso, o primeiro genuíno em dias. "Bom, é tudo o que eu sempre quis para você." Ela se virou para a janela. O sol já estava mais alto, banhando a cidade em um brilho dourado. Lá fora, o mundo continuava falando, assistindo, especulando. Mas ali, naquele quarto silencioso, Ana sentiu algo novo despertar dentro dela. Paz, frágil, mas crescente. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que a vida podia recomeçar. O ritmo constante do monitor soava como uma canção de ninar suave e segura, repetindo a batida da esperança. A luz da tarde filtrava-se pelas persianas do quarto de hospital de Ana, desenhando listras estreitas sobre o cobertor que cobria suas pernas. O bip rítmico do monitor fetal havia se tornado familiar, um som suave e constante que a lembrava de que seu bebê estava seguro. Fora da janela, o mundo seguia seu curso. Dentro, o tempo parecia ir mais devagar. Era a primeira vez em semanas que ela se sentia calma o suficiente para pensar com clareza, para se lembrar, para conectar os fragmentos que a haviam levado até aquele momento. Seu telefone descansava na mesinha ao lado da cama. Estava em silêncio há horas, mas ela sabia que havia mensagens esperando por ela. Sua advogada havia ligado mais cedo, perguntando se ela se sentia pronta para revisar alguns documentos. Ana havia hesitado e depois finalmente respondido que sim. Se ela havia aprendido algo, era que curar também exigia encarar o que antes ela havia preferido ignorar. Uma batida soou na porta. Era seu pai, acompanhado de uma mulher de terno azul marinho. A mulher tinha a postura ereta e uma expressão profissional, mas gentil.
Ana, disse Ricardo em voz baixa. Esta é a doutora Lúcia Ribeiro. Ela é a advogada principal do escritório. Ela tem revisado tudo o que reunimos até agora. Ana ajeitou o travesseiro e se inclinou um pouco. Obrigada por ter vindo, ela disse, com a voz calma, mas cautelosa. Lúcia abriu uma pasta e colocou algumas fotografias na mesa. Estas são do primeiro incidente documentado, ela explicou suavemente. Nós as encontramos salvas no seu celular antigo. A senhora as tirou, mas nunca apresentou uma queixa. A respiração de Ana parou. As imagens mostravam leves hematomas em seu pulso, uma marca vermelha perto da clavícula. Ela se lembrou daquele dia, a discussão silenciosa que se tornou mais dura, a maneira como Eduardo se desculpou antes que a marca desaparecesse. Ela havia dito a si mesma que era o estresse, não a crueldade. Ela olhou para a próxima foto. Era um close-up de uma mensagem de texto. As palavras de Eduardo a encaravam da tela. Não me teste de novo. Você sabe que eu odeio ser envergonhado. A advogada continuou. Também encontramos transferências bancárias, pequenas, mas constantes, para uma conta pessoal no nome do assistente dele. Acreditamos que ele usava esses fundos para monitorar seus gastos. Cada compra que a senhora fazia com o cartão da empresa era copiada em um registro particular. Ele rastreava seus movimentos, o que comprava e com quem se reunia. Seu pai apertou a mandíbula. Isso é assédio. A doutora Lúcia assentiu. Legalmente, sim. Já apresentamos esta evidência ao Ministério Público. Combinada com o vídeo, ela mostra um padrão claro de abuso emocional e financeiro. Ana recostou-se, absorvendo cada palavra. Era estranho ouvir sua vida descrita em termos jurídicos, como um estudo de caso, em vez de uma história que ela havia vivido. Por anos, ela havia normalizado o controle. As correções sutis, as punições silenciosas, os momentos em que ele sorria em público enquanto apertava sua mão um pouco mais forte. O que acontece agora? Ela perguntou, em voz baixa. Os promotores decidirão se apresentarão acusações criminais, explicou Lúcia. Seu depoimento será importante, mas mesmo sem ele, as provas são sólidas. Ele não poderá mais alegar que foi um incidente isolado. Ricardo colocou a mão no ombro da filha. Você não precisa reviver cada detalhe se não estiver pronta. Eu preciso, ela respondeu, olhando para a mesa. Por mim e pelo meu filho. Ela pegou a pasta. Dentro havia cópias impressas de e-mails, capturas de mensagens antigas e notas de antigos funcionários. Alguns descreviam o temperamento de Eduardo. Outros relatavam incidentes de intimidação durante reuniões. Juntos, eles formavam um padrão muito preciso para ser ignorado. A advogada apontou para uma seção marcada em amarelo. Isso veio de uma ex-assistente, ela explicou. Ela escreveu que uma vez viu a senhora sair de uma reunião chorando e que Eduardo a instruiu a não falar com a senhora depois. Nós a contatamos ontem e ela está disposta a testemunhar. A garganta de Ana se fechou. Ela também viu. Sim, disse Lúcia. E ela não é a única. Por um longo momento, Ana ficou em silêncio. Ela sentiu a raiva crescer dentro dela, não abruptamente, mas profundamente, como uma corrente que finalmente emergia. Não se tratava apenas da sala de reuniões ou do vídeo viral. Era por cada vez que ela havia sido feita a duvidar de sua própria memória, de seu próprio valor. A voz de seu pai quebrou o silêncio. Ele pensou que podia enterrar isso para sempre, que ninguém acreditaria em você. Ana levantou o olhar, a voz firme. Ele estava errado. Lúcia fechou a pasta com cuidado. Avançaremos passo a passo. Há mais uma coisa. O Departamento Financeiro descobriu que parte dos fundos de caridade da empresa foi desviada para contas privadas. Quando apresentarmos essa evidência, não será mais apenas sobre abuso doméstico.
se tornará fraude corporativa. Ricardo assentiu com seriedade. Isso destruirá completamente a credibilidade dele. Ana respirou fundo. Bom, ela disse em voz baixa. Ele construiu sua imagem com base em mentiras. É hora de as pessoas verem quem ele realmente é. Lúcia sorriu levemente. Vou deixar estes documentos para a senhora revisar. Voltarei amanhã para a assinatura. Quando ela saiu, o quarto pareceu mais calmo, mas mais denso. Ricardo sentou-se ao lado da cama, a mão ainda sobre a de sua filha. Você não precisa carregar isso sozinha, ele disse suavemente. Eu sei, ela sussurrou, mas eu preciso entender isso antes de poder deixar para trás. Lá fora, o céu havia se tornado dourado. A luz da tarde preenchia o quarto com calor. Ana pegou a pilha de fotografias novamente, olhou para elas uma por uma e depois fechou a pasta. Seu reflexo na janela parecia sereno, quase determinado. Ela sussurrou para si mesma. Não foi só uma vez, foi um padrão. E agora é uma prova. O monitor ao seu lado manteve seu ritmo constante, cada bip lembrando-a de que a vida continuava, mesmo depois da dor. No fundo, algo mudou. Ela não era mais a mulher que se encolhia diante de uma voz alta ou que escondia seus hematomas sob mangas compridas. Ela era alguém que conhecia a verdade. E desta vez, ela planejava garantir que o mundo também soubesse. Havia se passado um mês desde que o vídeo apareceu pela primeira vez na internet. O caos que antes cercava o nome de Ana havia começado a desaparecer, substituído por um apoio silencioso de pessoas que ela nunca imaginou. Desconhecidos lhe enviavam cartas e mensagens. Mulheres que ela não conhecia compartilhavam suas próprias histórias, agradecendo por lhes dar coragem. A mídia, que antes buscava o escândalo, agora falava de sua força. A tempestade não apenas expôs a crueldade de Eduardo, mas também revelou a força dela. Ana havia saído do hospital 2 semanas antes. Agora morava em uma casa geminada, pequena, mas tranquila, perto da costa, organizada por seu pai para mantê-la longe do barulho da cidade. A casa cheirava a lavanda e a ar marinho. As manhãs eram silenciosas, exceto pelo som das ondas quebrando na praia. Às vezes, quando acordava, achava estranho não ouvir o tráfego ou sentir a tensão que antes pesava em seu peito. Ela estava reaprendendo a respirar. Sua recuperação não era fácil. A dor física havia passado, mas o trabalho emocional permanecia. Toda manhã, ela escrevia em um diário que sua terapeuta havia lhe dado. Não estava cheio de pensamentos perfeitos ou frases arrumadas, apenas de fragmentos, reflexões e gratidão. Na primeira página, ela havia escrito uma frase: Eu não sou mais o que ele me fez sentir. Ela mantinha seus dias ocupados. As manhãs eram para consultas médicas e caminhadas curtas à beira-mar. As tardes, para terapia e para a papelada relacionada ao caso. À noite, ela lia para o bebê que crescia dentro dela, sussurrando palavras suaves sobre paz, segurança e um tipo de amor que não machuca. Seu pai a visitava a cada poucos dias, trazendo comida e notícias da cidade. Ele era paciente, sempre deixando-a guiar a conversa. Em uma tarde, enquanto ambos estavam na varanda observando as ondas, ele disse em voz baixa: Sabe, a diretoria tem perguntado por você. Ana levantou o olhar. Por mim? Sim, respondeu Ricardo. Eles querem que você volte. Talvez não como antes, mas em um cargo próprio. Os acionistas estão reconstruindo a marca e acreditam que sua liderança traria de volta a confiança. Ela sorriu levemente. É irônico. Eu era a que todos decidiram ignorar. Agora eles veem as coisas de outra maneira, ele disse. As pessoas confiam no que você representa, não no poder
ou na imagem, mas na integridade. Ana pensou por um momento, traçando um círculo no apoio de braço com o dedo. Não tenho certeza se estou pronta, mas talvez um dia. Naquela noite, ela ligou o computador pela primeira vez em semanas. Sua caixa de entrada estava cheia. Algumas mensagens eram de jornalistas, outras de organizações de mulheres, e uma de uma fundação contra a violência doméstica, perguntando se ela consideraria falar em um evento beneficente. Ela leu 2 vezes, o coração batendo suavemente. Na manhã seguinte, ela ligou para eles. 2 semanas depois, ela estava nos bastidores de um grande centro comunitário em São Paulo. O evento estava lotado, mas a atmosfera era calorosa, cheia de compaixão. Não de julgamento. Atrás dela, uma faixa dizia: Vozes de força. Ana usava um vestido azul marinho simples que acomodava confortavelmente sua gravidez. Suas palmas estavam ligeiramente úmidas enquanto segurava suas anotações, mas sua voz estava firme quando o apresentador pronunciou seu nome. Ela caminhou para o palco em meio a aplausos gentis. As luzes eram brilhantes e por um segundo ela se sentiu pequena. Então, lembrou-se da sala onde se sentiu impotente uma vez, a sala de reuniões de Eduardo, e essa imagem a fortaleceu. Ela começou devagar. Alguns meses atrás, eu era alguém que acreditava que o silêncio era mais seguro do que a verdade. Convenci a mim mesma de que proteger a imagem dele era proteger minha vida. Mas o silêncio não protege você. Ele apenas protege aqueles que a machucam. E a sua voz se tornou mais alta enquanto falava. Ela contou ao público sobre os sinais que havia ignorado, o medo que se infiltrou tão silenciosamente que ela não o notou até que ele controlasse tudo. Ela falou sobre a noite em que os papéis voaram pela mesa e sobre a luz vermelha da câmera que capturou a verdade que ela estava com muito medo de admitir. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por um instante. Então o aplauso começou, suave no início, depois mais forte, enchendo o auditório como uma maré crescente. Após o evento, as pessoas fizeram fila para agradecê-la. Alguns a abraçaram, outros choraram, outros sussurraram que finalmente se sentiam compreendidos. Ana ouviu a todos. Ela não sentia mais pena, sentia conexão. Naquela noite, ao voltar para casa, ela encontrou um pequeno pacote na varanda. Dentro havia um móbile de madeira esculpido em forma de onda e um bilhete de sua terapeuta. Para o quarto do bebê. Um símbolo de que a paz pode se mover em silêncio, mas ainda é forte. Ela o pendurou perto da janela, ao lado do berço. O móbile girava lentamente com a brisa, projetando sombras que dançavam na parede. O som do mar entrava pela janela aberta. Naquela noite, sentada ao lado do berço, Ana compreendeu que não estava mais vivendo em reação à dor. Ela estava vivendo com propósito. A dor ainda estava lá, mas não a definia mais. Ela pegou seu diário e escreveu: Hoje eu falei, e eles me ouviram. Seu pai ligou mais tarde para dizer que o julgamento de Eduardo estava marcado para o mês seguinte. As evidências eram esmagadoras: fraude financeira, abuso e obstrução. O caso era sólido. Ela não comemorou. Apenas disse: a justiça tarda, mas sempre chega. Quando desligou, colocou a mão sobre o ventre. O bebê se moveu suavemente. Ela sorriu. Algum dia, ela sussurrou, eu vou te contar tudo, mas não esta noite. Esta noite nós descansamos. O quarto estava banhado por uma luz pálida. O móbile sobre o berço girava devagar. As sombras moviam-se como ondas em uma praia calma. O som do mar misturava-se ao ritmo tênue do seu coração. Ela se sentiu em paz, não porque o mundo fosse perfeito, mas porque ela estava de pé novamente. A mulher que antes tremeu diante da fúria de um homem
estava agora construindo uma nova vida. Respiração após respiração. Pela primeira vez em muito tempo, Ana não se sentiu como alguém que sobreviveu. Ela se sentiu viva. A luz da manhã derramava-se suavemente pela pequena casa costeira, preenchendo-a com calor. A brisa do oceano deslizava pelas janelas abertas, trazendo o cheiro de sal e jasmim. O mundo lá fora estava calmo, em paz, sem pressa. Dentro, Ana Costa, 33 anos, estava na frente do espelho, penteando o cabelo em um coque baixo. Seu reflexo parecia sereno, composto e quase irreconhecível da mulher que um dia mediu cada respiração pelo humor de outra pessoa. Haviam-se passado 3 meses desde o veredicto final do tribunal. Eduardo Costa havia sido condenado à prisão por fraude corporativa e abuso doméstico. O julgamento havia atraído a atenção nacional. As gravações, as provas, os testemunhos, tudo havia pintado um quadro claro. A justiça, embora tardia, finalmente havia chegado. Quando o veredicto foi anunciado, Ana não chorou, não aplaudiu. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Tudo havia terminado. O barulho, o medo, a sombra constante que a perseguia tinham finalmente ido embora. Agora, sua vida seguia em outro ritmo. Ela havia dado à luz um menino saudável. Noah, 2 semanas antes. Ele dormia placidamente no berço ao lado da janela, seu pequeno peito subindo e descendo em um movimento suave e constante. Cada vez que olhava para ele, sentia algo indescritível, um amor tão puro que quase a assustava. Ele tinha os olhos dela, mas a calma silenciosa de seu avô. Seu pai a visitava com frequência, quase sempre com flores ou mantimentos do mercado. Naquela manhã, ele bateu suavemente na porta antes de entrar. "Bom dia", ele disse, sorrindo ao entrar. "Como está meu neto?" "Dormindo como um pequeno milagre", respondeu Ana, com a voz leve. Ela apontou para o berço. "Ele é perfeito, pai." Ricardo se aproximou, olhando para o bebê com uma admiração que nunca diminuía. "Ele se parece com você quando era pequena", ele disse. Quieta, mas já pensativa. Ana riu suavemente. "Vamos torcer para que ele durma melhor do que eu dormia." Eles compartilharam um momento de silêncio observando o bebê. Então, Ricardo se virou para a filha. "A fundação que você começou", ele disse, "está chamando a atenção. Você já está ajudando mais pessoas do que imagina." Ana sorriu levemente. A Fundação Costa para Mulheres e Famílias em Crise havia nascido como uma ideia simples, uma forma de transformar a dor em propósito, mas em apenas algumas semanas, doações haviam chegado, cartas de sobreviventes voluntários, e o primeiro centro de apoio estava programado para abrir no outono. "É bom construir algo a partir da honestidade", ela disse. "Algo real." Ricardo assentiu. "É assim que a redenção funciona. Não apaga o que aconteceu, transforma." Naquela tarde, depois que Ricardo se foi e Noah adormeceu novamente, Ana saiu para a varanda. O oceano se estendia infinito à sua frente, as ondas avançando em arcos lentos e prateados. O sol brilhava sobre a superfície, deslumbrante e infinita. Ela se envolveu em um cardigã leve e respirou fundo. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia presa na sombra de ninguém. Ela se sentia firme em sua própria vida. Cada cicatriz, cada noite sem dormir, cada lágrima, tudo a havia levado até ali. Seu telefone vibrou suavemente na mesa ao lado dela. Era uma mensagem da doutora Lúcia, sua advogada. Os processos legais foram concluídos. A ordem de restrição é permanente. O nome do Sr. Costa foi removido de todos os documentos da empresa. Ana olhou para a mensagem por um longo momento e depois digitou uma resposta simples. "Obrigada por tudo."
Ela colocou o telefone virado para baixo e permitiu que o som das ondas preenchesse o silêncio. A brisa levantou seu cabelo, jogando-o sobre o rosto. Ao longe, uma gaivota soltou um grito agudo, sua voz clara sobre o azul do horizonte. Ela pensou em todas as mulheres que ainda viviam onde ela esteve um dia, escondendo hematomas sob mangas longas, sorrindo através do medo, convencendo-se de que sobreviver era amar. Para elas, ela sussurrou ao vento: "Vai melhorar. Você não está sozinha." Dentro, Noah se moveu suavemente. Ana voltou para ele com movimentos ternos e silenciosos. Ela o pegou nos braços, aninhando seu pequeno corpo contra o peito. O calor dele era a coisa mais pura que ela já havia sentido. "Você está seguro agora?" ela murmurou. "E eu também." Ela caminhou até a janela e olhou para o mar novamente. O mundo parecia imenso e cheio de promessas. Pela primeira vez, seu futuro não lhe parecia incerto. Parecia aberto. Sobre a cômoda, havia uma foto emoldurada dela e de seu pai de anos atrás, tirada antes que tudo desmoronasse. Ao lado dela, uma nova fotografia. Ana segurando Noah fora do hospital, seu sorriso cansado, mas radiante. Entre as duas fotos, descansava uma carta que ela havia escrito na noite anterior. Dizia simplesmente: "A tempestade passou. Você sobreviveu. Agora, viva." O sol começou a se pôr, banhando o quarto em uma luz dourada e rosada. Ela colocou Noah de volta no berço e o observou adormecer. Sua pequena mão se moveu, tentando alcançar o ar, como se buscasse a luz. Ana apagou a luminária e ficou perto da janela mais uma vez. O mar estava calmo, sua superfície refletindo os últimos raios do crepúsculo. Atrás dela, o móbile sobre o berço girava lentamente, projetando reflexos de luz que dançavam na parede. Ela sussurrou para o silêncio da noite: "Às vezes, a verdade não apenas pune. Ela também te liberta." Sua voz permaneceu suspensa no ar, suave e firme. Então, ela sorriu. Com aquele tipo de sorriso que vem depois da tempestade, quando você entende que o mundo continuou girando e que você também continuou de pé. A cena ficou imóvel. Uma mãe, seu filho e o pulso silencioso de um novo começo. Moral da história: o verdadeiro poder não reside na arrogância ou na intimidação, mas na integridade e na coragem de encarar a verdade. A justiça, embora lenta, sempre encontra seu caminho, e o apoio de quem ama é a única fundação que não pode ser derrubada. E você? O que te deu mais esperança no novo capítulo da vida de Ana? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais reviravoltas da vida real.